E hoje recebemos na Rádio Inconfidência o sargento Carlos Faria e também o Carlos de Araújo, que são membros do grupo GTR, Grupo Tático Rapel, para hoje bater um papo sobre essa modalidade esportiva que ganha adeptos a cada dia. Inicialmente dizer para vocês que é um prazer tê-los conosco aqui hoje na Rádio Inconfidência. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, vamos começar o papo então com vocês aí, falando sobre o histórico, né, de onde surgiu o rapel, onde ele começa até chegar nos dias de hoje. O rapel, a história que eu conheço do rapel, ele é derivado da França. Ele começou na época da Segunda Guerra Mundial com as forças militares, usado por um longo tempo as forças militares, até hoje usado por forças táticas da PM, os bombeiros utilizam. E de um tempo, da década de 80 para 90, foi começado a usar, os civis começaram a usar como esportes. Faria, a gente sabe que o rapel ele utiliza algumas técnicas de alpinismo. Como é que se dá isso? Existem modalidades específicas? Sim, o alpinismo e o rapel estão um pouco ligados, porque quando o alpinismo é a subida, a escalada. E para descer ele tem que usar técnica de rapel. O rapel a gente usa mais a descida. Então quer dizer, o alpinista ele sobe usando as técnicas do alpinismo e desce utilizando as técnicas do rapel. Seria correto, isso? Correto. E o rapel é mais as descidas. A gente vai descer uma cachoeira, por exemplo, a gente vai ter que voltar pelo barranco, a gente não sobe pelas cordas. Ou, algum caso, em ponte, a gente faz ascensão. Tem uns ascensores, a gente pode subir pela corda também. Pois é, e dentro disso existem modalidades específicas de rapel? Sim, no rapel tem a descida normal, que você vai descer sentado na cadeirinha. Tem o rapel invertido, que você pode virar de cabeça para baixo. Tem o rapel tático, você desce de frente, que é usado muito nas forças especiais. E dentro da questão de segurança, a gente sabe que a segurança é fundamental em qualquer esporte desse tipo. As instruções básicas, para quem vai começar, começa por onde? Existe uma etapa de preparação? Como é que funciona essa preparação pré-descida? Com certeza, a segurança é o primordial no rapel. Como qualquer esporte radical, não pode ter erro. Então você tem que conferir, reconferir e sempre ter certeza do que está fazendo, procurar profissionais sérios. Existem várias pessoas envolvidas com rapel, pseudo-instrutores. Então procure grupos sérios, empresas sérias, ou tem muitos militares, policiais civis que são envolvidos nisso aí, tem um treinamento mais específico. Procure pessoas sérias para praticar, para não correr risco. Pois é, Faria. Quais seriam então as instruções básicas para quem vai começar? O básico do rapel, no mínimo, tem que ter 3 pessoas. Você que vai descer, uma pessoa que vai te colocar no rapel na descida e uma pessoa fazendo a segurança na via, na parte de baixo. E o papel do instrutor aí nessa história toda? O instrutor, ele tem que identificar os problemas e passar para o aluno todos os problemas que podem ocorrer durante uma descida, para ele que desça com segurança e verificar a cadeirinha, se está bem colocada, os equipamentos, o freio 8, mosquetão, estão todos instalados da forma correta. Capacete também, né? Assessorar o aluno desde o início, né? Antes dele começar a descida, né? E assessorar a pessoa que está lá embaixo também, fazendo a segurança para que ele fique atento para a descida do aluno, né? Pois é, eu já percebi que a questão segurança é a palavra-chave quando a gente fala em rapel. Os equipamentos, quais são? Quantos são? Custa caro praticar rapel? É um equipamento durável, são equipamentos certificados, equipamentos de segurança. Ele vai ficar aí, freio 8, mosquetão, cadeirinha, que são o básico, vai ficar em torno aí de uns 350, 400 reais. Seria o investimento inicial? Seria o investimento inicial. Ainda tem as vias, que são as cordas, que você vai ter que adquiri-la, que as cordas boas, com esse preço aí em torno de R$7, R$8 o metro. Normalmente quem dá instrução tem esse equipamento? É possível fazer uma locação, sei lá, um comodato? Uma locação é um pouco arriscado, bem como comprar equipamento usado, não se deve comprar. Porque são equipamentos, a maioria de alumínio, que esse equipamento não deve sofrer quedas. A partir do momento que ele sofre uma queda, ele deve ser inutilizado. Se você comprar equipamento usado ou locar um equipamento, pode ser equipamento danificado e te causar problema. Então você tem que ter o seu equipamento individual e acompanhar esse equipamento. Se ele sofrer alguma queda, você deve inutilizá-lo e comprar outro. Perfeito. Vocês já falaram que é uma atividade de grupo. Em Minas Gerais, no Brasil, quem pratica o rapel? Onde se pratica esse tipo de esporte? Em Minas, existem vários grupos de rapel. Tem vários grupos aí, vários grupos de igreja, grupo de policiais. Os rapéis são praticados aí em Minas, em prédios, cachoeiras na região da Serra do Cipó, na região do Rio Acima. São ótimas cachoeiras para prática de rapel.
Tem Pontinha, no Belvedere, que se pratica rapel. O grupo GTR pratica rapel na torre, na torre da Red Rock, no Belvedere, e no prédio do centro. Pois bem, eu descobri que existem duas categorias no rapel, positivo e negativo. O que é isso e o que determina se é positivo, se é negativo? Sim, o negativo é quando você desce num viaduto, que as suas pernas vão ficar penduradas. Você vai estar sentado numa cadeirinha numa posição que não tem apoio para os pés. Essa é a posição negativa. E o positivo é quando você tem apoio para os pés. Você desce um prédio, desce uma cachoeira, você tem apoio aos pés o tempo todo. Maravilha. É uma técnica, a gente sabe, Sargento Faria, que é utilizada também em salvamento. Existe o rapel tático, inclusive é o grupo. Vocês fazem parte, a modalidade de vocês é essa, né? O que é isso especificamente? Sim, o GTR, eles ficou denominado grupo tático de rapel devido ser derivado de vários policiais. Tem policiais civis, militares e federais no grupo. Então a gente denominou esse nome, mas a gente pratica toda a parte do rapel, independente de ser só o tático. Mas o rapel tático, ele é praticado muito por forças especiais, GAT, BOP, igual Rio de Janeiro tem CORE, eles treinam muito isso. O Corpo de Bombeiros, eles treinam também, porque eles utilizam muito de resgate, eles precisam de técnicas mais apuradas. Pois é, esse tipo de equipamento que é utilizado, a gente vai falar um pouquinho disso, eles obedecem a algum tipo de padrão internacional, eles obedecem a algum tipo de legislação específica? Sim, tem duas certificações internacionais, uma francesa e uma americana. São equipamentos certificados. Pois é, o que interfere diretamente em você adquirir um equipamento que de repente não tenha essa certificação de um equipamento certificado? Supostamente devem haver empresas que produzem isso com um custo menor, né? Sim, com certeza. O equipamento certificado, ele tem a garantia que ele foi feito o teste. Então o freio 8 Mosquetão, ele tem lá, no próprio freio 8 Mosquetão tem lá a carga de ruptura deles, que a maioria deles está em torno de 35 kN, que é 3.500 kg. Bem como a corda, nós temos corda nacional, que a carga de ruptura dela foi feito o teste no Brasil pelo Inmetro, ela tem a carga de ruptura de 2.000 a 2.400 kg. Pois é, e aí falando um pouquinho de equipamento, que eu estou percebendo que essa é uma questão importante, quais são os indispensáveis, aquele que não dá para começar sem, quer dizer, uma listinha mesmo, daquilo que para começar não tem como não ter. Sim, para começar, primeiro o cara deve ter um grupo sério para ele acompanhar. E não basta fazer um cursinho de 2 dias e sair montando suas vias. Ele tem que ter um grupo onde tem uma experiência e ele acompanhar esse grupo por um tempo, para ele pegar todas as modalidades, os imprevistos que podem acontecer. Não se justifica existir um grupo de rapel com técnica de descida e ter que acionar o corpo bombeiro para se resgatar. Então o cara tem que saber descer, se auto-resgatar, fazer resgate, com pequenos incidentes, que eu não considero acidente, com pequenos incidentes, como prender cabelo, prender blusa. Isso aí, o grupo tem que evitar que isso aconteça. Não pode deixar que isso aconteça. São ocorrências naturais que quem está ali instruindo tem que estar preparado para lidar com elas, né? Sim, ele tem que preparar preventivamente. Não deixar a pessoa descer com o cabelo solto, não deixar descer com blusas largas. Nessa questão do grupo, Faria, é importante dizer mais uma vez que para descida, eu tenho uma pessoa lá no alto, quem está descendo, e uma pessoa que está lá embaixo, aguardando, esperando e cuidando para que a descida seja perfeita. Qual que é o papel de cada um nessa descida? Sim, além de ter uma pessoa embaixo e uma em cima, essa pessoa em cima que vai instruir e orientar a forma da descida. O de baixo, basta ele estar segurando a corda com firmeza. Se essa pessoa, até o caso ela desmaiar, que pode acontecer da descida, a pessoa ter pânico de altura, ele consegue descer ela com segurança até embaixo. O controle está na mão dele lá embaixo. E tem uma outra situação que a gente pode descer paralela à pessoa. Sempre é importante montar 2 vias. Até no caso de um resgate, você já tem uma via montada. Você desce paralela, com a fita solteira, conectado você com a pessoa, com o aluno, para descer em segurança até embaixo. Muito bem, então essa é a nossa primeira parte da conversa com o Sargento Faria e com o Carlos de Araújo. Voltaremos amanhã, seguindo o papo sobre o rapel. Eu sou o Fábio Vital e você está na Inconfidência, a rádio de todos os esportes.